Olá, profissionais da contabilidade, visionários do futuro, sejam todos bem-vindos à TV CRC Paraná. Eu sou o Alberto Barbosa, conselheiro efetivo do CRC Paraná, e hoje temos um debate a respeito de como a inteligência artificial está revolucionando a nossa profissão. O tema é urgente e inspirador. Inteligência artificial na contabilidade. Inovações e oportunidades. Nesta live, você vai entender o cenário global da inteligência artificial, como ela está moldando o mercado, aprender a superar os desafios da profissão com ferramentas como o ChatGPT, dominar conceitos chaves como machine learning, deep learning e IA generativa. Saber como aplicar IA na prática, análise de demonstrações, interpretações e normas e notas explicativas. Proteger-se nos meios éticos, privacidade e LGPD na era digital. E para essa jornada, temos um especialista de elite, o professor Carlos Schelf. O professor Carlos é mestre em Ciências Contábeis, tem MBA em IA na Nasdaq, especialista em Compliance, LGPD e Contabilidade Internacional, coordenador na Ancine e líder de incentivos fiscais no CRC do Rio de Janeiro. Professor Carlos, seja muito bem-vindo. Contigo a palavra para nos trazer esse tema tão interessante e tão atrativo que nós temos hoje no mercado. Obrigado, conselheiro Alberto Barbosa. Em nome que agradeço antecipadamente a todo o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Paraná, o convite honroso e o convite de uma responsabilidade hercúlea, no sentido de passar, ou principalmente plantar sementinhas, que eu costumo dizer, na cabecinha de cada um que vem assistir o nosso vídeo, né, a nossa live, na intenção de trazer a importância que é a inteligência artificial, não para o futuro, não hoje, mas já acontecendo em 2022, 23, 24, implementou de fato. E como todo bom contador e todo bom filho de mineiro, né? Sou filho de mineiro, então vou demonstrar a vocês, através de documentos, de fatos, de artigos, e apresentar a vocês justamente a premência que é a IA para ontem, para a gente começar a aplicar para ontem na nossa contabilidade. Maravilha? Então, feito esse introito aqui, permita-me apresentar alguns fatos para vocês, trazer uma historinha, contextualizar, que eu entendo, essa é a minha forma didática de apresentar informações que são deveras importantes, porque nós temos que, de fato, conhecer a fundo aquilo que é novo, aquilo que nos traz uma certa desconforto no sentido de algo novo que está acontecendo, que está sendo muito falado, que está sendo muito debatido. Enfim, aquilo novo que desperta inicialmente uma curiosidade, mas que por trás dessa curiosidade é uma ferramenta tecnológica maravilhosa. E justamente essa é a missão, essa é a intenção, né, inicial com vocês, justamente apresentar esse insight, né, dar o pontapé inicial aqui, romper a inércia e forçar vocês positivamente a entrarem nesse mundo e começarem a entender melhor esse mundo da inteligência artificial. Legal? Bom, então, feito já essa breve explanação, trazendo para vocês aqui justamente a nossa apresentação. Contextualização, então, vou trazer um contexto internacional e dizer para vocês que é o que a gente está vivendo aqui no Brasil, o que a gente está passando aqui no Brasil, o que está acontecendo na América Latina, o que está acontecendo no mundo todo. Tudo tem um motivo de ser, tudo tem uma razão de ser. Até a gente estava conversando anteriormente aqui, tem uma questão muito premente, uma questão ética envolvida na utilização da inteligência artificial, e que muitos que são refratários a essa nova tecnologia utilizam isso como argumento para tentar frear de alguma forma,
Outros que são entusiastas dessa nova tecnologia utilizam também esse argumento para colocar a questão ética muito forte também colocada na utilização da IA, principalmente para você criar freios e contrapesos na sua aplicação. Então, parece uma dicotomia, mas tem uma sinergia entre essa questão ética da utilização da IA, por exemplo, quando a gente passa justamente para a questão do direito autoral. Se a gente partir, só um breve assim, apêndice para vocês, partir para a questão do direito autoral na elaboração de dissertações, de TCCs e até de teses, por que não, de doutorados ou a elaboração de artigos acadêmicos, você pode sim utilizar a inteligência artificial desde que você mencione que aquele texto, aquela fonte, aquela citação, enfim, você utilizou de ferramentas tecnológicas para elaborar aquele argumento. Então, assim, não é proibido. Mas, Shelfo, então, nesse sentido, eu tenho que, de fato, sempre mencionar isso. Bom, a gente pode também fazer um outro giro, assim, para analogia, né? É tecnologia, vamos pensar como tecnologia e é uma tecnologia. Eu sempre menciono que eu utilizo a planilha Excel para poder criar uma planilha. Eu sempre menciono que eu utilizei o Word para poder fazer o texto. Não. Então, não se tem essa necessidade premente, clara, assim, expressa, não tem que ficar mencionando. Agora, se é um texto elaborado, pesquisado e tudo mais, aí sim cabe um bom senso de você mencionar. Então, a questão ética é uma questão muito forte, né? E nessa contextualização, lá fora acontecendo, e aqui no Brasil também, a gente tem um movimento, que eu diria que é um movimento que não está acontecendo, já aconteceu. E a preocupação muito exata, muito assim incisiva e correta do CRC Paraná de trazer esse tema para vocês é justamente isso, esse contexto, essa contextualização do que está acontecendo lá fora, no cenário mundial, e os desafios que nós, profissionais da contabilidade, temos, ou melhor, já estamos enfrentando, principalmente numa linha de corte 2024. Esse relatório aqui é do Fórum Econômico Mundial, sempre são informações que eu gosto de pesquisar, de acompanhar, e traz algumas informações, principalmente do que está sendo debatido nesses fóruns econômicos mundiais, que fazem pesquisa com vários países para entender a economia global, né? Então, é uma fonte de informação, eu acho que consideravelmente proba e correta da gente considerar ela como nossa fonte de referência, de utilização e direcionamento, quase que um exercício de futurologia. Você lê os relatórios e você consegue meio que antever o que está acontecendo, aí depois você começa a pensar, caramba, como é que você consegue antever? Não é antever, é só ler o relatório e faz um exercício de xadrez para você enxergar os próximos passos. Então, no relatório, justamente do Fórum Econômico Mundial, ele apresentou para a gente o seguinte, nos próximos 5 anos, esse daqui, trazendo já uma pesquisa que foi 2024 e 2025, né? Então, nos próximos 5 anos, 2024, 2025, 2026, 2027, essa projeção, a inteligência artificial e Big Data representarão mais de 40% dos programas de treinamento tecnológico realizados nas empresas pesquisadas nos Estados Unidos, na China, no Brasil e na Indonésia. Então, observem, isso aqui foi uma fonte tirada lá do Fórum Econômico de 2023, ele trazia a projeção, né, por isso que ele fala 5 anos, incluindo aqui 23 também, ele já trazia a projeção da importância que é a utilização da inteligência artificial na economia global. E olha aqui a citação que ele fez bem especificamente o Brasil, colocando o Brasil como os principais players da utilização da inteligência artificial no mundo, né? Também aponta que no Brasil, como em muitos outros países, a lacuna de competências, ou seja, atributos, competências, a capacidade de você mexer, a capacidade que você tem já de estar capacitado, estar treinado, de você ter a característica precisa para você começar a aplicar, ou seja, conhecer o que é inteligência artificial, conhecer como utilizar o máximo, por exemplo, como o nosso conselheiro apresentou inicialmente, o ChatGPT e outras IAs, tá? O ChatGPT é o início, é o zero, que a gente costuma falar que é o zero de tudo, né? Aquele que deu o pontapé para as outras inteligências artificiais, IAs, darem a sequência. Mas não se prendam somente neles, tem uma série de outras também que eu vou apresentar ao final. Sugerir a vocês que entrem nessas IAs, busquem essas IAs e colocam já de antemão à disposição de vocês, se porventura tiverem dúvidas, e principalmente qual o site oficial que vocês devem acessar. É um outro cuidado também, como o conselheiro colocou, Alberto, uma das certificações que eu fiz é especialização justamente na proteção e segurança de dados, privacidade e lei geral de proteção de dados. Então, eu sou entusiasta de utilização da inteligência artificial,
mas um extremamente cauteloso na utilização dos dados que nós inserimos a elas e como esses dados vão ser tratados. Então, é entender, saber aonde está pisando. Fazendo isso dessa forma, está tudo tranquilo. Uma outra analogia, a gente usa tecnologia o tempo todo na nossa vida. A gente usa o Word, Excel, navegador. Nós utilizamos ferramentas que nós conhecemos a origem, ferramentas legais. A mesma coisa a IA. É só conhecer a origem, só conhecer o site certo, que não tem problema nenhum, tá? E também coloca justamente aqui no Brasil, como em muitos outros países, a lacuna de competência é percebida como a principal barreira à transformação empresarial até 2030. Olha só, hein? Marcações de tempo que eu estou falando para vocês. Olha os sinais. 24 a 27 é a lacuna que quem tiver já estudando, aplicando, já mergulhando na inteligência artificial, vai conseguir surfar a onda. 30 é o deadline. 30 se você... 24 a 27 para você conseguir aproveitar a onda e surfar. Depois de 27 é aqueles que você vai ser obrigado a ter que estudar inteligência artificial, porque senão você vai sair do mercado. Eu estou falando 24, 27 para você surfar a onda, pegar as melhores oportunidades. Depois de 27 é para você se manter no mercado, porque as melhores oportunidades já surgiram. Aqueles que anteciparam e começaram a estudar inteligência artificial. E 30 é justamente o deadline para quem não quis estudar, não quis interagir, não quis conhecer, vai estar fora do mercado. Michel, é aula de inteligência artificial, não é aula de ficar fazendo um profeta de terrorismo. Não é a questão é essa. A questão que eu estou colocando para vocês é o seguinte, a questão é, estamos em 2025. Daqui a 5 anos e meio mais ou menos, considerando o final de 2030, se você não entender nada de inteligência artificial, vai estar fora. Uma outra analogia, hoje quem é que mexe com fazer lá a taquigrafia? Que antigamente você usava taquigrafia para poder redigir atas, principalmente de audiências públicas, ou até também tribunais de júri, né? Tinha o taquígrafo ali. Depois veio o datilógrafo. Depois veio a datilografia elétrica, que tinha a máquina IBM, que tinha até uma bola metálica, assim, esfera metálica, que era a máquina eletrônica, elétrica que seja, né? Depois veio a digitação. Depois veio justamente você utilizar o quê? Ferramentas de tecnologia para fazer transmissão de reuniões. E agora a gente faz transcrições de reuniões online utilizando justamente o quê? Inteligência artificial. Então, eu tô brincando assim de maneira bem suave, mas já mostrando a vocês o que você percebe. Então, assim, é uma questão natural, normal, orgânica. Por isso que tem que estudar inteligência artificial. 2030 é o deadline para quem, na época que estudava taquigrafia, não se adequou à datilografia, ficou fora. De quem a datilografia não se adequou à datilografia elétrica, ficou fora. Da datilografia elétrica para a digitação ficou fora, e a digitação agora, utilizar a IA para fazer reuniões online, ficou fora do mercado. Então, nada mais é que uma evolução tecnológica natural, tá? E aqui justamente ele apresenta também esse relatório, né? O crescimento, principalmente nos skills, né? Assim, são as características que estão sendo mais buscadas. Então, Shelf, se eu quiser entrar no mercado, se eu quiser me colocar no mercado, um diferencial no meu currículo vai ser o quê? É você ter uma especialização, você ter uma capacitação, você está treinado para entender inteligência artificial e machine learning. Machine learning é você treinar a máquina, é você utilizar bancos de dados gigantescos, como já vem fazendo há muito tempo já as secretarias estaduais de fazenda, algumas secretarias municipais, e claro, a Receita Federal, ela faz isso já, tem milhares, milhões e milhões e milhões de informações, de dados, utiliza lá o seu data center, né, onde é que tem lá toda a sua rede lá de computadores, enfim, gigantescos. Salvo engano, acho que da Receita Federal chama de T-Rex, que é utilizado para a Receita Federal. É gigante, assim, a quantidade de data center que ele tem e armazenamento de dados. E justamente com esses dados, aí você começa, quem tem dados, começa a gerar informação. E você gerando informação, você dá direcionamento e você começa a fazer um planejamento mais a longo prazo e mais estreito, mais cirúrgico na aplicação da sua fiscalização. Então, o machine learning é justamente usar essa tecnologia de dados para poder treinar a máquina e extrair informações para vocês. Eu vou explicar
basicamente o que é cada ponto desse daqui, mas já antecipando para vocês, dizendo que se quer ver quais são as melhores características que estão sendo bem vistas pelo mercado, e não só no Brasil não, tá? Você tem uma boa especialização e começar a buscar mercado lá fora, prestar serviço para fora, online, por que não? Se você tiver uma boa qualificação nessa área, é um grande diferencial, ok? Aqui justamente falando como é que está essa questão de contratação contratação, né? Você assinatura de serviços de ar por área geográfica. E o Brasil, depois da Índia, é o segundo país do mundo que mais faz assinatura, contrato, né? Ou faz assinatura paga de uma inteligência artificial, ou seja, a média que você contrata e a contratação principalmente de pessoas também envolvidas nessa área. Então, o Brasil está muito forte nesse aspecto, está incorporando muito a inteligência artificial. Positivamente, então, a gente está saindo à frente com relação ao resto do mundo. Em termos populacionais, também a gente tem essa questão que a nossa população é grande, mas mesmo assim a gente está conseguindo entrar nessa onda, mas só que não é só entrar na onda para ficar simplesmente utilizando a inteligência artificial para seguir alguns modismos, né, de redes sociais e tal, fazer lá o Ghibli da vida. Nada contra, mas é para você conseguir, de fato, melhorar a qualidade do seu trabalho. Se você é contador, contabilista, ou profissional da contabilidade, né, tanto técnico quanto bacharel em contabilidade, as grandes empresas de ERP já estão incorporando na sua atividade o uso de inteligência artificial. Se você é profissional na contabilidade, você pode começar a incorporar uma série de rotinas de você, suas, que são rotinas operacionais, repetitivas. Comece a repensar, olhar dentro da sua empresa, dentro do seu escritório, quais são as tarefas que se repetem. Essas tarefas, eu posso afirmar quase que com 100%, não vou dizer que é absoluto, mas de forma relativa, que elas podem ser automatizadas, gerenciadas através de inteligência artificial. Transcrição de reunião, marcação de reunião, emissão justamente de relatórios periódicos, fazer leitura de balancete, fazer emissão de índice de balancete, fazer já a ligação da SED com a SF, fazer a conciliação bancária, geração dos próprios demonstrações contábeis de forma automatizada, lançamentos, você ficar checando o tempo todo para ver se de repente tem algum ponto de lançamento, que a gente estava conversando também sobre a questão de fraudes contábeis, que chama de outliner, né? Que são os red flags, que está apontando uma discrepância em relação a uma média histórica daquela empresa ou a média histórica do mercado, que é uma característica da contabilidade, quando a gente começa a estudar a NBCTG, estudo conceitual, que trata da questão da característica da qualidade de informação contábil, que é a comparabilidade. Olha só, contabilidade, inteligência artificial. É esse que é o barato. É isso que a gente tem que abrir a cabeça para começar a usar isso na nossa atividade diária. Se nós começarmos, de fato, a enxergar, a entender e a vibrar isso de forma costumeira, não vai ter para ninguém. É o Oceano Azul, hein? Vocês vão lembrar de mim. O Oceano Azul é uma gíria no mercado de finanças, no mercado de ações imobiliárias, ações, né? De investimentos, que é aquele momento que você entra para investir onde é que ninguém está investindo, então você pega o preço da cotação de algum bem baixo e de repente, pum, explode a cotação daquele bem e você ganha bastante resultado positivo em função disso. É o Oceano Azul. Então, aproveitem o Oceano Azul. Desafios que eu vejo para os profissionais da contabilidade são um grande volume de dados digitais e a tendência é aumentar cada vez mais. A complexidade crescente de casos, então, são casos mais complexos, você vai ter que examinar as ECDs, as FS, as ESFs, né? A declaração fiscal. Vai ter que começar a analisar a questão da reforma tributária. Vai ter que começar a analisar o FGTS. Então, toda a parte de conectividade social vai ter que ser utilizada, implementada e rápida. Por que não utilizar uma inteligência artificial para poder auxiliar você nesse processo todo? Pressão por resultado rápido e preciso. Justamente, se você tem tecnologia, você consegue entregar resultado mais rápido. Entrega resultado mais rápido, você consegue ofertar um serviço melhor de qualidade. Um serviço melhor de qualidade, você consegue ser um profissional diferenciado no mercado. Diferenciado por qualidade. Diferenciado por alguma característica que você tem que sobressai o restante. Não é por depreciação com relação ao que você oferece em termos de retribuição pecuniária que você vai receber. Mas você vai começar a se colocar no mercado e você vai começar a estabelecer o quê? Quanto vale
o seu serviço. Isso a IA traz para a gente, tá? E muitas empresas já estão fazendo isso, já estão começando a colocar isso, começando a utilizar desse movimento para começar a agregar informação para os seus clientes. Por exemplo, novamente, a gente estava trazendo sempre o brief inicial, o warm-up, às vezes da live é tão bom, até melhor, enfim, são 2 momentos mágicos do que a própria live, mas assim, a fraude, a gente tem uma resolução agora, que é uma resolução muito forte, quando fala agora que já está em vigor desde 2024, tá? Salvo engano, acho que é 2 ou 5 de setembro de 2024, uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade, a resolução CFC 1721 de 2024, que estabelece uma série de informações, e dentre elas é que o contador deve conhecer o seu cliente. E mais ainda, quem é o beneficiário final, que está contratando o contador. Fazer o que já é feito pelas instituições financeiras de aplicar o KYC, KYC, Know Your Customer. Conheça o seu consumidor, conheça o seu cliente. Então, essa resolução 1721 de 2024 obriga que o contador conheça quem está contratando, ele, contador, os seus serviços sendo contratados. De uma outra forma, obriga o profissional da contabilidade que conheça quem ele está colocando para dentro da sua casa. Shelf, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que ser, então, o James Bond, Sherlock Holmes? Não, nada disso. Utiliza a inteligência inteligência artificial para justamente fazer esse levantamento de dados, de informação, para você se proteger. A gente tem resolução. Essa resolução 1721, ela é importantíssima porque estabelece algumas obrigações que os profissionais de contabilidade têm que ter justamente para levar informações ao COAF, que é o Conselho de Atividade e Inteligência Financeira, aqui no Brasil. Então percebam, assim, uma série de ações que estão ocorrendo, que estão acontecendo debaixo da nossa atividade, que a gente acha que é tudo normal, tranquilo, não é. Mas a gente tem que estar atento e utilizar a inteligência artificial para isso. Por isso que eu coloquei aqui também a questão da proteção de dados, da Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD, ela foi criada aqui no Brasil, seguindo muita proximidade com a legislação de proteção de dados europeia, que é a GDPR, que é justamente o quê? Os dados. Olha como é que está tudo interligado, tá? Os dados são os ativos dos seus proprietários. O meu nome, o meu endereço, o meu telefone, o meu CEP, o meu e-mail, a minha conta no Instagram, @prof.carloschelf, isso é meu, pertence a mim, são os meus dados, são as minhas informações. É o meu ativo. Olha que interessante, é meu ativo. E é um ativo tão importante, mas tão importante, para vocês terem uma ideia, são um dos ativos mais caros do mundo. Eu vou mostrar para vocês. Então, a proteção desses dados é importantíssima, principalmente agora na utilização de inteligência artificial, principalmente agora na utilização de novas tecnologias que a gente vai utilizar os dados digitais. Shelf, mas sempre foi assim. Tudo bem, sempre foi assim, utilizar processo, relatório, contrato, mas mudou, a legislação mudou e a gente tem que se adequar. Adequação tamanha até que até alterações em alguns contratos sociais de prestação de serviços que o profissional da contabilidade ele tem que começar já a alterar, atualizar ou incluir no seu contrato de prestação de serviço com o cliente, a LGPD. Estão percebendo assim, onde eu vou chegar e estou caminhando com vocês? Ou seja, é a questão de atualização, de nova tecnologia, e a gente tem que surfar essa onda. É um tsunami grande, bacana, mas vamos ficar lá em cima naquele onda lá, não vamos deixar a onda engolir a gente. Não estou nem um pouco afim de tomar um caixote, tomar um caldo de tsunami, dessa onda gigante. Eu quero surfar ela, porque eu sei que 24, 27, quem conseguir surfar vai chegar lá na areia, tranquilo, bem feliz e bem sossegado. E com isso eu consigo fazer análises em tempo real. Eu consigo extrair relatório, criar rotinas de IA, que a gente chama de agentes de IA, robozinhos, que eu coloco ali
trabalhando de 24 horas por dia, 7 dias na semana, estabeleço qual é o horário que eu quero que ele faça e ele fica mandando o WhatsApp para os clientes. Ele fica mandando informação por e-mail. Tem um robozinho que eu criei que ele pega informação de todos os CR6, o conselheiro agora está sabendo também, todas as notícias dos CR6 do Brasil todo, esse robozinho pega as informações para mim, pega as informações que são publicadas no site do CR6, tá? Então, os 27 CR6, ele pega para mim essas informações, eu recebo a informação por e-mail, ele faz um relatório para mim, gerando automaticamente. A mesma coisa também comecei a fazer, justamente o que é? Legislação do CFC. Atualização, alteração, também recebo a informação. Pra vocês terem uma ideia, eu criei o que chamam de oráculo, é o Shelf GPT, que é um robozinho na própria chat GPT, aonde eu peguei toda a legislação contábil, toda, pelo menos a geral, tá? A NBCTG 01, que trata de redução ao valor recuperável, a NBCTG, por exemplo, 46, que trata de mensuração ao valor justo, a estrutura conselho, eu peguei todas as NB6, todas as ITGs, que são as interpretações das NB6, peguei todos os comunicados, as CTGs e as OTGs. Shelf, eu nem sabia que tinha OTG e CTG, mas tem. É legislação contábil. Peguei tudo, dei um comando, o comando é o prompt, né? Que é uma coisa extremamente simples, é um comando, é informação, configurei esse robozinho, e qualquer dúvida que eu tenha, eu pergunto a esse robô. E com a certeza que toda a legislação contábil está atualizada porque ele busca informação, atualização do CFC. Por exemplo, eu fiquei sabendo agora, recentemente assim, coisa de algumas semanas assim atrás, com relação à audiência pública que está acontecendo para uma IT, justamente de apuração de haveres. Então, o robozinho me trouxe a informação, fez o push list de informação, já está ali preparado. Quando tiver alguma coisa de fato acontecendo, ele já vai receber essa informação. Então, estou percebendo que são informações que estão agilizando nosso tempo real. E vocês podem fazer isso de forma gratuita. Esse que é o grande barato. Não tem que ficar, aí agora que é a questão mais disruptiva, não tem que ficar sempre à mercê de terceiros. O que cabe a nós, contadores, que cabe a nós, contadoras, técnicos de contabilidade, que sejam, é utilizar a inteligência artificial e a gente começar a mexer, começar a navegar com elas ali. Extrair o máximo que elas têm a oferecer para a gente, que nem o máximo que a gente vem extrair, acho que vai ser o suficiente para conseguir alcançar, entender 40% do que é o potencial que ela tem. Para vocês terem uma ideia, eu às vezes me pego fazendo algum trabalho, alguma pesquisa, até que um evento que eu participei, e era para o Banco Central. Ai, caramba. Banco Central... era um país europeu, agora me esqueci o nome. Enfim, era um treinamento que deu específico ali, e aí veio uma aluna e falou o seguinte: professor Chial, você não é um pesquisador, você é um investigador contábil. Que eu investigava, eu gosto de ficar investigando, gosto de ficar pesquisando. A boa contabilidade e atrelada à tecnologia da informação, que é a inteligência artificial. Mas o que vem a ser a própria inteligência artificial, né, que costumeiramente, de forma mais íntima, assim, mais próxima, nós chamamos de IA, né? Inteligência artificial é a IA. Então, toda vez que você ouvir falar IA, e toda vez agora que de repente eu falei IA inicialmente, você não estava entendendo, IA é inteligência artificial. A inteligência artificial, aí eu trouxe justamente uma definição do conceito trazido lá do Parlamento Europeu, que também já regulamentou a inteligência artificial no Brasil. A gente está regulamentando ainda, tá? A questão de regulamentação legal do uso da inteligência artificial, mas na Europa já foi regulamentado pela União Europeia. E lá tem o AI Act, né? A lei da IA, e trouxe uma definição, dizendo que IA é a capacidade que uma máquina tem para reproduzir. Ela não vai inventar, ela vai emular, vai reproduzir competências, características semelhantes aos humanos, como é o caso do raciocínio, aprendizagem, o planejamento, aqui faltou um Jzinho, e a criatividade, tá? Então, essa é a definição de IA hoje na Europa, na União Europeia. E como é que funciona essa inteligência artificial? Como é que ela, de fato, vai ser colocada em prova, né? Como é que ela vai
ser aplicada, vai ser utilizada? Bom, a inteligência ela simula o quê? Processos cognitivos humanos. A questão cognitiva é o pensar, é o sentir, é o imaginar. Ela tenta simular, ela não consegue ser como nós humanos somos hoje, que é a questão da singularidade humana. A inteligência artificial ela não consegue alcançar isso, tá? Então, esse processo cognitivo, ela tenta entender, justamente trazendo sistemas computacionais para, de alguma forma, emular, como eu coloquei anteriormente, simular isso em máquina. Ela reconhece padrões, faz previsões e utiliza o Big Data, né? A grande quantidade de dados, gigantescos de dados. Então, novamente, vamos pegar a Secretaria de Fazenda Estadual do Paraná. Imagina a quantidade de dados que ela tem dos contribuintes. Bom, dados por dados não quer dizer nada. Se você não souber extrair informações desses dados, você não consegue fazer nada. Então, a partir desses dados, a Secretaria, por exemplo, Estadual de Fazenda do Paraná, faz previsões. Olha, como é que vai ser a arrecadação daqui a alguns anos? Consegue estabelecer padrões. Ó, em determinadas épocas do ano, a gente tem mais arrecadação. Outras épocas, eu tenho menos arrecadação. Isso tudo estabelecido em quê? Em dados, análise de dados. E ela já utiliza, com certeza, a Cefaz do Paraná, inteligência artificial para fazer isso. E o machine learning também, com toda certeza, tá? E o algoritmo, nada mais é que são cálculos, são fórmulas matemáticas de você interagir e colocar com as máquinas. E o chatbot da IA, né? Ou seja, como é que eu vou interagir, como é que eu vou conversar com essas máquinas, como é que eu vou falar com uma inteligência artificial? Eu vou começar literalmente assim? Bom, hoje a gente já começa a conversar. Eu falo com ela e ela me responde em áudio também. Só que a forma que ela entende essa interação é um pouco diferente do que a gente imagina. Por quê? Se eu falo com a IA via chat, né? Chat é o mensageiro, né? O WhatsApp é um chatbot, né? Bot é quando você tem um computador envolvido. Chat é quando você está falando. Então, se bem que o próprio WhatsApp agora também tem um chatbot, né? Ele tem lá dizendo que é o Meta, né? Tem que fazer propaganda, mas que fazer propaganda tem um próprio chatbot lá do próprio Meta. O WhatsApp já tem ali colocando pra gente já, né? Então, ele já apresenta isso pra gente e você fica interagindo e vai respondendo a você, tá? Então, o chatbot é isso. É uma mensageria de informações, né? Que você pergunta, responde, pergunta, responde, pergunta, responde. Inicialmente, o chatbot foi criado dessa forma. Claro, com o advento da inteligência artificial, aprimorou-se e evoluiu-se muito, de uma sobremaneira sem medida, né? Assim, uma evolução notória, a gente percebe isso. Então, o chatbot de IA, hoje, a gente conhece como chat GPT. É um dos exemplos, tá? Ele não fecha totalmente o chatbot. O chat GPT é um dos exemplos. Tem outros também que lá no finalzinho eu vou apresentar para vocês, que eu vou apresentar e recomendar que vocês utilizem. Então, é uma forma que um programa de computador usa para simular conversa humana em tempo real. Entende e responde às perguntas dos usuários de forma inteligente e contextualizada, fornecendo informações e realizando tarefas simples. Então, hoje, assim, o que eu falo hoje, o grande advento da IA, mesmo a IA já existindo há muitos anos atrás, assim, o termo de IA, a máquina inteligente, vem lá do Alan Turing, que é a criação da máquina inteligente, lá na década de 50, então há muito tempo atrás, tem mais de 75 anos, assim, a gente começar a pensar de uma máquina inteligente, né, ou inteligência artificial que seja, mas a popularização ocorreu, assim, infelizmente, pós-pandemia do Covid, porque você tinha a população em casa, você dava acesso à população em casa para ficar acessando, por exemplo, o chat GPT, e você estava em casa ali, ficava acessando, não tinha o que fazer, então ficava acessando, dando as informações, treinando, treinando, treinando. Ou seja, a gente estava treinando uma inteligência artificial. 22 explodiu, foi dado acesso ao público, a versão 3.5 dessa inteligência artificial, que a gente conhece inicialmente com ela. E a forma de interagir inicialmente era através da escrita. Eu escrevia em português, eu escrevia em italiano, eu escrevia em aramaico, em japonês, ela entendia e me respondia na mesma linguagem que eu coloquei de entrada, a pergunta que eu coloquei no chat, no quadradinho, no lugar que eu interajo com ela ali. O grande barato é o seguinte, né? O grande barato é o quê? É a questão aonde
a inteligência artificial, essa virada de chave, essa popularização aconteceu exatamente por isso. Por quê? Porque outrora você tinha que programar, você tinha que conhecer a linguagem de programação, a linguagem R, a Python, a C++, né? Ou seja, conhecer linguagem de programação para começar a programar, para escrever ali os algoritmos, os códigos-fontes. E, claro, quem conhecia fazer isso é quem fazia ciência da computação ou atividades correlatas. A popularização permitiu o quê? De eu simplesmente escrever. Eu quero que você analise esse balanço. Antigamente eu tinha que programar, etapa por etapa, eu tinha que conhecer. Então, assim, o acesso acabava ficando um pouco distante. Quando construiu essa ponte essa que, olha, basta você escrever o que você quer, que eu vou converter as suas palavras em números, em algoritmos, porque a máquina entende números, tá? Usando uma forma chama de Embedding. Lá na frente, se quiser, depois eu explico para vocês também. Usando a semântica, né, do entendimento que você quer falar com ela vai buscar palavras próximas àquilo que você está perguntando. Então, ela pega o português, converte em números, faz a busca ali na base de dados que ela tem, um big data que ela tem, volta a resposta, converte novamente números para o português e apresenta a resposta para você em português. Essa virada de chave é a utilização de uma tecnologia chamada de LLM, Large Language Model, foi que possibilitou o quê? Exatamente essa acessibilidade quase global, instantânea, para todo mundo de inteligência artificial. Essa é a grande virada de chave, esse é o grande acontecimento. E nessa escala aqui, se a gente começar a observar, é justamente isso. Eu tenho aqui a inteligência artificial, que é tudo isso aqui incluído, tá? O machine learning é você treinar as máquinas, ou seja, pega uma grande quantidade de dados e treino essa quantidade de dados lá para poder gerar a informação que eu quero. Olha, tem uns dados do contribuinte aqui. Fica analisando quais são os contribuintes, quais são os perfis de contribuintes, quais são os perfis de quinais, quais são as regiões, qual é o tipo de NCM, qual é o tipo de produto, qual é a época do ano em termos de sazonalidade, que costumeiramente ocorrem fraudes. É uma análise. Eu quero aumentar a minha arrecadação, eu quero melhorar a minha arrecadação de forma mais eficiente. Então, eu treino a máquina para poder, através dos dados, me trazer essa informação. A partir desse treinamento, começou a surgir o Deep Learning. O Deep Learning é o quê? A própria máquina que você já treinou a primeira vez, ela começa a executar tarefas sozinhas. Ela começa a não precisar mais da interação humana. Então, aqui seria o prenúncio, né? Justamente o que nós conhecemos hoje como a inteligência artificial generativa. Percebam o seguinte, tudo isso aqui é inteligência artificial, mas o que nós conhecemos hoje como inteligência artificial generativa é aquela inteligência artificial que eu jogo uma pergunta, ela me responde. Continua a pergunta, ela me responde. Fico fazendo esse ping-pong e o tempo todo ela me respondendo. E dependendo aí, que é a grande magia, né, o que eu falo, a grande questão da inteligência artificial não é você conhecer a inteligência artificial. A grande questão é você saber o que você quer primeiro. Acho que a grande dificuldade é você entender o que você quer. Segundo, como você vai perguntar ou você vai instruir a inteligência artificial para poder gerar o resultado que você quer. E terceiro, se você entende exatamente a estrutura das palavras. Português básico, hein? Olha só. Coesão, coerência e semântica. É uma coisa assim surreal, por quê? Para a construção das inteligências artificiais, aplicou-se muito o estudo de linguística. Linguística é semântica, entre outras vertentes, é claro, pura. E a melhor semântica, realmente aquilo que você quer passar, a emoção que você quer transmitir através das palavras, olha a questão cognitiva humana, é o essencial. Então, hoje, quem de fato consegue extrair o melhor da inteligência artificial é quem tem esse background de informação, o que você quer, como é que você vai perguntar, como é que você vai instruir, como é que você vai informar. A partir dali, vem a resposta. E vem a resposta, parece... Aí começa a parecer uma magia, parece é uma coisa assim, mágica, alquímica vai acontecendo e vai acontecendo. Isso é inteligência artificial, tá? Eu confesso que inicialmente eu utilizava a inteligência artificial como uma mera repassadora de perguntas, ou melhor, uma espécie de Google da vida, melhorada. Só que não é assim que ela funciona. É bem diferente. Então, se você perguntar de forma seca, ela vai te responder de forma seca.
Ainda tem a questão mais ainda, dependendo da versão da inteligência artificial, se é antigo ChatGPT 3.5, 4.0, 4.1, 4.5, se é o 1 ou 3, são várias versões da inteligência artificial no ChatGPT, vai ter um tipo de resposta. Se você partir para outras inteligências artificiais, elas vão ser mais especializadas naquela área. Então percebam, assim, olha a sementinha agora plantando na cabeça de vocês e abrindo na cabeça de vocês. Percebam o mar de possibilidades que a gente tem para usar dessa tecnologia a nosso favor e, por que não, agregar como um produto na nossa cesta de produtos e ofertar justamente a quem? Aos nossos clientes. Oceano azul de possibilidades, hein? Então, a IA generativa, ela traz isso para a gente. Nessas camadas de IA, como eu coloquei para vocês aqui, está numa outra forma apresentada, a inteligência artificial, ela faz tarefa normalmente que ela vinha fazendo normalmente já, calculadora, analógica, o controle remoto, são inteligências artificiais padrão, bem básica. O machine learning vai aprendendo à medida que você interage com ela. Então, se eu começar a observar, shelf, então hoje a inteligência artificial, ela vai englobar uma espécie de machine learning, porque quanto mais eu interajo com ela, mais ela vai pegando minha característica, meu perfil. É isso aí. Isso aqui são todas as características que fazem parte hoje da IA generativa. Volta aqui, ó. Aqui, isso daqui. A IA generativa, ela vai englobando todas essas características. Então, hoje, novamente, o ChatGPT, que é um dos exemplos de inteligência artificial, você interage com a máquina. Então, tem até uma recomendação que eu passo para o pessoal que faz treinamento comigo. Quem vai utilizar o ChatGPT, seja o mesmo usuário e a mesma pessoa, para começar a pegar o seu jeitinho, a sua carinha, a sua forma de falar, de pensar, e ele vai começar a te responder do jeito que você gosta, do jeito que você precisa. A chegar até o ponto que vai começar a aparecer resposta que nem você imaginava que queria aquela resposta daquele jeito, e a resposta aparece, porque ele está aprendendo com você. E ele começa a automatizar as pesquisas justamente baseada no seu perfil. E é isso que é a IA generativa. Eu consigo interagir com ela através dos prompts, dos comandos, das informações. Prompt, na ciência da computação, de forma bem básica, é comando. O que você quer com a inteligência artificial? Eu quero que ela pesquise, eu quero que ela gere um relatório, então fala assim, gere um relatório, pesquise isso. É comando, é informação, é isso, é interação. É igual eu falo no WhatsApp com um colega, não estou mandando mensagem? É mandar mensagem para a inteligência artificial e ela vai te responder. Isso é prompt. Não tem mais nada além disso. Tem uma série de falácias, de fumaças acerca do prompt, mas basicamente é isso, tá claro? Tem técnicas para você criar um bom prompt, que chama de engenharia de prompt, né? Tem várias formas ali. Dependendo do contexto que você quer encaixar, tem uma série de outras formas analíticas e aprofundadas de você começar a analisar. Mas, basicamente, seria isso. Então, o que vem a ser a própria IA generativa, né, que a gente está conversando aqui, é a tecnologia que revolucionou a área de tecnologia de informação e a área de inteligência artificial como um todo. É um treinamento massivo de dados, dados muitos foram ofertados para ela, tem uma base de dados gigantesca. Interação natural, você interage com o ser humano, antigamente escrevia, agora você fala por microfone, então você fala, ela te responde, fala, te responde. Uai, o Alexa é uma inteligência artificial. O Siri do iPhone é uma inteligência artificial. O Bixby, né, que é o da Android, agora colocou o próprio, salvo engano, eu acho que colocou o próprio Gemini no próprio Android, o Samsung. É uma inteligência artificial. Você fala, te responde, fala, te responde. Então, a interação é natural. E a adaptabilidade, justamente, trazendo contextos atuais. A mais conhecida, como eu comecei já a anunciar para vocês, é o ChatGPT. Ele é o zero, né? É o início de tudo. A grande vantagem dele é que ele consegue processar linguagem natural, ou seja, você fala na sua linguagem, ele responde na sua linguagem, mas ele não pensa na sua linguagem. Essa é a grande questão. Então, as boas perguntas, saber o que você quer, é o melhor caminho para você extrair o máximo de informação. É o GPT, né, o chat, né, a conversa, o GPT, então, essa junção de nome, que é o Generative Pre-Trained Transformer, ou seja, são as principais letras aqui desse termo, que é um transformer, ou seja, um grande transformador de dados pré-treinado. Ele gera através de um banco de dados gigantesco, que já foi pré-treinado, justamente para te responder, tá? Como eu falei para vocês também, aqui estão as outras IAs que eu utilizo muito no meu dia a dia, tá? Notebook LM é a primeira que eu vou apresentar para vocês aqui, falar, comentar para vocês. É uma IA
É do Google, do projeto do Google Labs, tá? O Google tem vários projetos, tem o Google Labs, tem o DeepMind, tem o AI Studio do Google, tem vários tipos de projetos. O Google envolvendo inteligência artificial e o Notebook LM é do Google Labs. O que é o Notebook LM? Assim, basicamente, imagina vocês pegarem 100 arquivos, 100 artigos para ler, ou melhor, pegar 100 processos para fazer perícia. Você quer entender como é que é a cabeça daquela vara ali, né? Naquela circunscrição, ou como é que está a cabeça ali, como é que está a interpretação naquele assunto, naquele setor. Então você pega os processos que já foram julgados e coloca ali no Notebook LM. Ou você está fazendo auditoria e quer entender como é que está a auditoria naquele segmento de mercado. Pega os pareceres e coloca no Notebook LM. Estão entendendo o que eu estou falando? Assim, eu consigo ter uma capacidade gigantesca de subir arquivos em PDF, link da internet, em Word, em TXT, que é o arquivo puro em texto. Coloco ali, restringo e coloco a IA para pesquisar dentro dessa base de dados gigantesca. E ela pesquisa para mim. De forma maravilhosa e precisa. Então você pode pegar de repente um texto com 100 páginas, eu posso subir 100 textos, são 10.000 páginas. 100 vezes 100 são 10.000 páginas que ela vai ler em frações de segundo e vai te responder. Uma precisão quase que absoluta. Por quê? Ela vai fechar a pesquisa naquela fonte que você deu. O Gemini, agora, a versão 2.5 Pro, a versão nova, lembra que eu falei de versões, né? Cada inteligência artificial tem versão, também está muito avançada, faz pesquisa muito aprofundada. O Copilot é da Microsoft, então a questão de compliance, a questão de LGPD, tem essa questão envolta aqui, tá? Do Copilot da Microsoft. Então, muitas empresas, corporações, só permitem que você utilize o Copilot, e o Copilot, literalmente, a criação desse nome, até a história da criação desse nome, é em função disso que ele é o copiloto na sua tarefa diária, do Word. Aparece esse símbolo aqui quando está digitando no Word, já repararam? No Excel, no Outlook. Então, ele gera texto automático para você, ele cria fórmulas ou busca fórmulas para vocês automáticos no Excel e até pode responder e-mails automatizados, sempre você dando um clique final para você e até marcar agenda para você de forma automatizada. Só pegar e configurar. Perplexity, vocês vão ficar perplexos depois de conhecer essa inteligência artificial. É o melhor buscador hoje da internet. Supera o Google. Essa IA é espetacular para fazer pesquisa. É sensacional. Perplexity. Salvo engano, acho que é perplexity.ai, né? Acho que é esse o endereço dele. A maioria é assim, tá? Mas, salvo engano, é essa daqui, Perplexity. Então, pesquisem. O Google, para mim, não existe mais. É o Perplexity. Mônica, um hub de IA, né? Então, tem várias IAs aí interagindo com ela. E o Claude, né? Cada um fala de uma forma diferente, eu falo como Claude, é a IA voltada para contabilidade. O ChatGPT é o zero, outras nasceram a partir dele, mas o Claude tem essa vantagem porque ela foi criada com um banco de dados fechado de leis, de normas de finanças, de administração e contabilidade. Então, o grau de pressão do Claude é sensacional para a área empresarial. Então, texto empresarial, ler balanços, eu gosto do Claude. O ChatGPT faz isso tudo também, mas tem que, de repente, ter um pouco mais de tato, de configuração. Tanto é que eu tenho uma aula no YouTube que eu ensino de forma gratuita a vocês a fazer a configuração total do ChatGPT. É 1 hora de aula, para vocês terem uma ideia, 1 hora só para configurar. Configurou? Aí vocês vão conseguir extrair o máximo, aquela gasolina octano, né, da Petrobras, o máximo de potência do carro de vocês. Senão, vocês não vão conseguir extrair nada do ChatGPT, tá? Mas aqui, voltando, eu apresentei um outro leque de outras IAs para vocês justamente usufruírem, né, e terem essa perspectiva ampliada. Benefício da IA, economia de tempo, aumento na precisão da resposta, flexibilidade colaborativa, você consegue trocar informações e melhorar a aplicação da IA, personalizar a informação, ou seja, o relatório, a pesquisa fica com a cara de vocês, do jeito que vocês querem, não fica aquela coisa fechada que vem de uma empresa que vocês contratam serviço, não, faz do jeito que vocês querem. Para o cliente que vocês têm lá, um cliente é metódico, vai dar um relatório metódico. Um cliente é mais direto, vai dar um relatório direto. Você molda, você cria, manda a IA
fazer isso para vocês e ela faz. Interação natural com dados, você pode falar, como estou falando com um áudio com vocês aqui, pode escrever, pode colocar uma imagem, ela vai fazer o que você ordenar. Insight estratégico, né? Você trocar informação e pedir dicas para poder orientar. Aqui que eu falei para vocês, voltando aqui, a questão dos dados, né? A importância dos dados. As principais empresas hoje que eu falo do meio 24, Microsoft, Apple, Nvidia é quem produz as placas de vídeo, né? Para poder ser utilizadas nas IAs. Google, Amazon e a própria Meta são as principais empresas do mundo em termos de ativos mais valiosos, são empresas que utilizam dados. Então, olha só aqui, hein? O recurso mais valioso do mundo não é mais o petróleo, mas sim dados. Por isso que eu fiz a justificação LGPD, estudar inteligência artificial. Tudo está interligado e o contador tem que conhecer isso. E essa é a nossa ideia. Desafio da privacidade, você conhecer os dados sensíveis, né? Qual é a opção religiosa, qual a opção sexual, qual a opção política do seu cliente. Tem que tomar um cuidado danado com isso aí, porque são dados sensíveis. Dados pessoais, é o cadastro do seu cliente, enfim. Consentimento, se ele autoriza ou não compartilhar os dados. Acesso, quem vai garantir, você vai garantir o acesso a quem. Finalidade, está usando aqueles dados para quê? Então, se eu pegar aqueles dados e colocar no ChatGPT, tem que saber como colocar também, né? Simplesmente colocar. E tem que saber o seguinte, né? Se eu estou utilizando uma inteligência artificial de forma gratuita, não é gratuito. Os seus dados são o seu pagamento com ela. Se você está pagando assinatura, aí a inteligência artificial já começa a rever alguns aspectos, já começa a repensar algumas coisas, já começa a te proteger. Então você usa de forma gratuita, tenha certeza que os seus dados são os pagamentos. E a aplicação prática na contabilidade, justamente o que a gente vem conversando, né? Você aplicar para fazer análise de balanço, geração de relatórios automatizados, conciliação bancária, a análise e interpretação das normas contábeis aplicadas em algum contexto. Você pega a norma, por exemplo, das NBCTGs 1001 e 1002, que trata de pequena empresa e microentidade, né? É importante você conhecer essas normas, é importantíssimo. Mas eu tenho que decorar elas? Bom, decorar não chegaria a esse extremo, mas tem que entender. E à medida que você precisa de alguma informação, você estabelece, cria um robozinho lá na inteligência artificial, e hoje que você consegue criar o melhor deles para criar nessa questão do assistente, do agente, do assistente principalmente, é o ChatGPT. Eu tenho os meus robozinhos, depois também posso colocar à disposição de vocês, são para mais de 30 robozinhos que eu criei. Qualquer dúvida eu recorro a ele, pergunta a ele, ele me responde. Claro que eu confiro se a resposta está correta, e na maioria das vezes são corretas. Mas tome cuidado porque são dados. Coloquei a informação, me trouxe a resposta, tem que tomar cuidado que a IA, ela meio que dá uma zoneada, ela dá uma alucinada. Então tem que sempre o quê? O ser humano avaliar a resposta. Então a aplicação prática é fazer a conciliação bancária, fazer a elaboração de nota explicativa, verificar como é que você aplica a norma contábil, como é que eu vou aplicar a questão do leasing, né? Lá na minha contabilidade, como é que eu faço a contabilidade daquilo, como é que eu vou classificar se aquele bem é um estoque, propriedade para investimento, um ativo não circulante mantido para venda, se é um ativo imobilizado, como é que eu classifico esse meu bem? A IA vai te responder. Desde que você oriente ela, fale o que você quer, através do prompt, através do chatbot. E, enfim, eu acho que consegui passar um pouquinho da importância que é para vocês, né? E, assim, os pontos principais. Não dá vontade de parar de falar, também já falei, sou filho de mineira, desconfio demais, então me protejo todo, e neto de italiano. Então, se eu pudesse ficar falando aqui a tarde toda sobre inteligência artificial, mas estou à disposição de vocês, está aqui meu contato no Instagram, para quem quiser falar. Conselheiro, cumprir na meta. Professor, muito bom mesmo, sensacional, professor. Professor Carlos, muitíssimo obrigado por compartilhar esses conhecimentos. Eu acho que a sua forma de trazer o tema foi tão agradável que a gente não consegue sair do tema e traz a curiosidade de buscar o que é inteligência artificial. Isso é muito bom. Eu acho que o Vinícius me permite a fazer aí alguns comentários e aproveitar que você pode me ajudar nas questões, né? Uai, claro. E o que sempre tem medo, e a gente fala no popular, aí no dia a dia, se a IA vai substituir a inteligência humana. Você acha que substitui isso? Não, não substitui. A IA É, vai substituir
as atividades vão ficar obsoletas. É aquela analogia que a gente conversou inicialmente, o taquígrafo não existe mais, o datilógrafo não existe mais. Então, aí volta ao ponto. Aí é para botar medo. O contador que é operacional, aquele contador que emite guias, e eu não preciso nem falar em inteligência artificial, a própria Receita Federal dá exemplo para a gente isso daí, da criação, da automatização, da criação do ecossistema SPED, né? Que é o sistema de processamento eletrônico de dados, que é o SPED. Dentro do SPED você tem o SF, o SED, tem um e-financeiro, que monitora a movimentação financeira de todo mundo, tem a DCTF Web, tem o DMOB, tem o Decred, tem agora o recibo médico eletrônico. Então, o operacional, o profissional da contabilidade, que é operacional, 2030 é o deadline dele. Se não começar a ser mais analista, eu tô mandando a real. Se não for somente isso, vai surfar na onda e vai aproveitar justamente para ser um analista, como nós deveríamos ser sempre, né? E não bookkeeping, como acontece nos Estados Unidos, a gente meio que mistura, né? O accounts com bookkeeping aqui no Brasil. Quer dizer, resumindo, a inteligência artificial ela usa a nossa inteligência como humanos para Uhum, alimentar ela, fazer com que tenha informações uhum, e pelas características nossa de cada um, de cada usuário, né? O sim, senhor mesmo disse que, à medida que eu sou o usuário, ela vai pegar as minhas características. E se eu exatamente. tiver mais de um usuário ali, Aí tu vai usando o bagunçar a mesmo cabeça da bichinha, vai sistema, ficar vai doida. pegar duas características, né? Pois é, ela fica doida com essa. Por isso que eu falo assim, a minha sugestão, tá, considera Alberto, assim, se tiver o chat GPT, quer usar de forma gratuita, pode usar de forma gratuita, mas é sempre um usuário, mesmo usuário para a mesma senha. O conselheiro tem uma senha, a outra pessoa tem outra senha, para cada um. Ah, mas eu não quero fazer assinatura para vários usuários na minha empresa. Perfeito. Um usuário só vai ter assinatura, paga. Então ele vai ser o ponto nodal para ficar fazendo as perguntas ali. Mas ele tem que interagir para ficar com a característica dele, porque a forma que ele pergunta, a gente não percebe isso. Nós é que entendemos a pergunta que a gente fez. É o WhatsApp. A gente escreve uma coisa no WhatsApp, a pessoa que lê a mensagem nem sempre é a forma que você escreveu. Então, a inteligência artificial também ela enxerga dessa forma. Por isso que tem sempre a mesma pessoa. Por isso que eu sou altamente contra de ficar trocando senha, ou melhor, compartilhando senha, porque aí você bagunça, perde essa interação, essa personalização da resposta. Perfeito, perfeito. Para finalizar, prompt. Pronto. Prompt é a pergunta que nós fazemos de forma estruturada, não é nada de programação, correto? Nada de programação. Prompt é o que a gente está aqui no chat, aqui aberto aqui do lado. Aí tem aqui conversa com todo mundo no estúdio, né? Então, é o que eu vou escrever. O que eu escrevo ali, né? Aham. Inicialmente, tá? Então, prompt é o que eu escrevo. Esse é o prompt. Prompt é o comando. Qual é o comando que você vai dar para IA? Eu quero que você me traga uma receita de bolo de laranja. Ela vai trazer uma receita de bolo de laranja. Eu quero que você, baseado nesses 3 balanços aqui, eu anexo o balanço em PDF, gere notas explicativas, tendo em vista as normas brasileiras de contabilidade. Estou dando orientação. E, conselheiro, ela vai gerar. É uma magia assim, quando você fala, rapaz, fez melhor do que eu? Ela fez, porque ela tem um conhecimento muito maior do que o nosso. Mas ela precisa da nossa orientação. Então, até que tem até um jargão, né, que você fala assim, tips and trips, assim, ensine-me, explique-me como se fosse uma criança de 5 anos. Então, a gente pensa que é uma criança de 5 anos, que a gente tem que dar o conceito básico. E no prompt, só estendendo um cadinho a resposta, você tem várias formas de você mandar essa pergunta para ela. Pode ser através de 2 linhas, pode ser uma coisa que você provoque ela, force ela a perguntar. Então, são técnicas de prompt, que chama de engenharia de prompt. Tem outro prompt que eu chamo de cebola, você vai por camadas. Tem uma pergunta básica, vem uma resposta. Outra pergunta um pouco mais aprofundada, vai aprofundando, até chegar naquela pergunta de fato que você queria fazer. Mas você vai calibrando ela para chegar àquela resposta final. Então, às vezes, não adianta você jogar a resposta final, ela não vai conseguir te responder. Ou, dependendo da IA ou do modelo, escrever um prompt gigantesco, como muita gente fala também, vai confundir ela, não vai trazer a resposta certa. Então, é melhor você ir por parte até chegar ao que você quer. Tem uma série de coisas aí para a gente conversar, se quiser. É um tema bastante atrativo, né, professor Carlos? E realmente a gente não tem mais tempo aqui, porque se a gente tiver e ficar conversando, a gente vai o resto do dia, A né? gente vai conversar, menino. Eu gosto de conversar, pega um cafezinho aqui, tá tudo certo.
Professor, só para a gente finalizar aí, você tem algum insight aí poderoso, uma pergunta, algum tema que pode contribuir mais com a gente? Senão a gente já vai para os finalmente, Uai, o e insight nessa que, questão do futuro aí da profissão do contador. pois é, acho que o grande insight é romper a inércia, né? É o perder o medo do novo. O contador, por si só, eu acho que é uma cultura que está mudando, né? Isso é bem interessante. Ele tem medo de inovações, ele é um pouco refratário. E tem movimentos agora que mudou bastante isso. A ideia do BPO financeiro, contador consultivo. Então mudou um pouco no mindset dos contabilistas, dos contadores como um todo. Mas tem que ser mais assim dedicado, mais enfronhado e mais imerso nessas novas tecnologias. Não deixar para depois. Ah, mas eu tenho que entregar. Eu sei os compromissos cotidianos, isso é perfeitamente compreendido. Mas pense o seguinte: esses compromissos cotidianos de hoje, daqui a 3, 5 anos, não vão existir mais, porque a Receita Federal, a Fazenda Estadual vão automatizar. E se você não treinar agora, não pegar a onda de 24, 27, você vai ficar de fora do tsunami. Quem estiver lá em cima vai surfar onda. Então, qual é a grande dica? Estudem ficam interagindo. O CRC Paraná, que é uma fonte de referência de informação, eles fazem um push list maravilhoso para vocês, dizendo sempre eventos que estão acontecendo. Então, acompanhe o CRC Paraná e outros CRCs também, pelo nosso todo o Brasil. Eu acho que o conselho tem essa grande vantagem, né? Treinamento, capacitação dos nossos profissionais, diferente de outros conselhos também, tá? Isso aí é um ponto muito positivo para a contabilidade. E estudem e estudem muito, porque quem estudar com conhecimento contábil, o operacional não vai conseguir continuar no onda, vai tomar um caixote, e o analista contábil, esse vai surfar bonito. Muito bem, professor, muitíssimo obrigado. Em nome do CRC, quero agradecer profundamente as suas contribuições sobre esse tema que realmente é extremamente importante para a nossa profissão, né? E lembrando que lá no site do CRC Paraná já tem muitas contribuições aí para a profissão, inclusive na inteligência artificial. Portanto, e assim nós fechamos essa live sobre a evolução contábil. E vamos juntos levar esse tema ainda mais longe, se Deus quiser. Vamos para frente e vamos estar contribuindo sempre com a inteligência artificial e com a profissão contábil. Curta, compartilhe e se inscreve no nosso canal. Seu apoio é o que nos move a trazer sempre o melhor para você. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, siga este conselho.